Mas vamos lá, o Mário falou que eu estava no Macro Day do BTG Pactual. Agradeço mais uma vez, agradeci pelas redes sociais o convite que eu recebi do time lá, Trader Talks, né, do Lucas Costa, meu amigo. Encontrei a Ive lá, que era da Infomoney, que está lá nesse time também, encontrei lá no evento. Um beijo para a Ive. Foi nossa aluna do projeto, né? Legal que ela, quando me entrevistou ano passado, ela foi testemunha, né, do terceiro alvo de FIBO de dólar, que o Banco Central entrava depois, né, de quando eu falava que eu ia virar o mercado naquele ponto, né, e eu virava, mas na verdade não é que eu virava por causa da mão, a mão era pesada. Fazia um candle, naquela hora que eu executava a saída, fazia uma barrinha legal nos 5 minutos. Mas não era por minha causa, não era eu que virava, claro que não. É porque ali era terceiro alvo de FIBA, eu sabia que ali era ponto de virada. Né? E até o Banco Central, para ser mais eficiente, também era a hora que ele fazia os leilões. Então, temos testemunhas, né, vivas dessa época aí para contradizer os idiotas de Twitter que acham que isso é baboseira, né? FIBO, né? FIBO é baboseira, institucional, então é mais baboseira ainda. Para Banco Central, então, eu sou um lunático, né, de falar isso. Mas quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Então, agradeço aí ao BTG Pactual, convite, nossa, o evento simplesmente espetacular, espetacular. Fui jantar até com um amigo do BTG na terça-feira à noite, né? Acabei ficando mais uma noite em São Paulo, voltei ontem. Eu até comentei, o André Esteves estava umas 7, 8 cadeiras da onde estava sentado, ele estava na primeira fila, estava na segunda, e aí eu olhava para ele, ele fez umas brincadeiras, falou algumas coisas, né, para o pessoal que estava no palco sendo entrevistado. Gente boa pra caramba, totalmente diferente daquela figura que a gente vê sisuda, séria em fotos. E aí esse amigo meu, né, que tem reuniões semanais com ele, falou: pô, o cara é gente boa pra caramba, o cara é muito gente fina. E, pô, realmente pareceu. Queria ter coragem de ter ido lá falar com ele, tirar uma foto, falar: ó, eu fui teu veterano na PUC, não sei se você lembra, mas isso eu fiquei com vergonha. Mas, na verdade, a pergunta que eu quero fazer e que eu me faço há anos é: aonde que eu errei? Por que ele está lá e eu não, né, naquele lugar? Mas eu respondo para vocês. Ele era de TI, do Pactual, estagiário. Enquanto eu fui ser estagiário na Cobra Computadores, do Banco do Brasil, na minha área, ele foi ser TI de um banco de investimentos. E aí, isso quem me conta são sócios, né, da CMA, uma empresa que já foi um dia concorrente do Profit, né, uma das mais antigas de plataformas gráficas do Brasil, que eu acho que acabou aí perdendo a relevância em termos de plataforma ao longo desses últimos 20 anos, graças à plataforma fantástica que a Nelogica vem desenvolvendo desde 2003. E eles me falaram que foi o André Esteves que trouxe, né? Na época, a CMA representava uma plataforma inglesa de trading, e foi ele que implementou isso para a mesa dos traders, né? Do Pactual, essa plataforma, como um cara de TI. Ele que instalou, talvez alguém tomou a decisão de trazer essa plataforma, mas ele foi o cara que foi lá instalar, etc. E na hora de instalar, né, vai lá orientar a galera a usar, né? Você acaba, de certa maneira, dizendo: ó, abriu aqui, o gráfico fez isso, a média móvel, não sei o que, abre compra assim, abre venda assado. E a coisa começou a dar certo, chamaram: ó, fica aqui na mesa com a gente, já dizendo, porra, a hora de comprar, vender. E começou a carreira de trader assim, né? Isso, quem me disse foi a CMA, tá, Xará? Se não for assim, você me corrige. A CMA que falou, e eu acho que faz todo sentido. Porque naqueles anos 90, anos 80, anos 90, o pessoal perguntava, né, final dos anos 80, né? Ele é de 88, 2 na PUC. Então é anos 90. O pessoal perguntava qual era o segredo do Pactual. E o segredo é análise técnica, uma plataforma técnica. Comprar quando está subindo, né, zerar quando o mercado vira, entrar vendido, né, tentar acertar o fundo aí com indicadores, enfim. Fazendo e piramidando conforme a tendência se consolide. Esse foi o segredo Pactual. E esse é o segredo que está na mão de vocês hoje através do projeto Os 10%, tá? Vamos lá. Então, o Macro Day, eu saí bastante otimista de lá,
e até eu comentei, compartilhei com a galera no encontro de terça à tarde, que eu vi até um descolamento do que a imprensa está falando, né, do que está acontecendo na equipe econômica versus o que eu ouvi lá. Por parte, eu vou começar pelo Roberto Campos Neto, que a apresentação dele teve até um caráter meio que de despedida no final, e de todas as apresentações que a gente teve lá, ele foi o único que foi aplaudido de pé, né, por mais de 30 segundos. Realmente fez um trabalho sensacional, teve seus erros, principalmente na questão lá dos 2% de juros que ele manteve aí na pandemia, fez o Brasil ter a menor taxa de juros real do planeta, né, menor que Japão, para vocês terem uma ideia, que Suíça, Estados Unidos, enfim, todos os países desenvolvidos. Mas pelo menos isso ajudou o mercado a dar aquela virada bacana, né, que deu de 2020, né, de abril de 2020 até junho de 2021, quando cravou lá os 131.190 pontos, dia 8 de junho. Eu sei a data porque nesse dia, antes do mercado abrir, eu falei que ali estava atingindo o alvo de FIBO que eu tinha projetado no dia 17 de março, e que, dependendo do padrão que deixasse, passaríamos por uma correção até os 100 mil pontos. O que aconteceu novamente? Aconteceu exatamente. E esse all-time high de 8 de junho foi ultrapassado aí semana passada. E aí eu comentei com a galera que eu entendi, né, por que foi ultrapassado. Porque, apesar da gente estar vendo a imprensa muito panicada, e também alguns grandes nomes do mercado financeiro também, talvez eles estejam botando pressão através da audiência que eles têm, mas estão fazendo, né? Estão fazendo outra coisa, estão comprando, estão puxando o mercado, né? Por quê? O que Roberto Campos Neto falou que me chamou muito a atenção? Depois daquela reunião do Copom, que houve a dissidência, né, entre os cinco membros da velha guarda, né, da época que ele tinha, os restantes que ele tinha nomeado para serem diretores, quando ele assumiu o Bacen, né, há 6 anos atrás, e os 4 que o governo tinha já escolhido, né, conforme os mandatos estão expirando, o governo federal, Lula, ministro da Fazenda, vão escolhendo os nomes. Teve aquela reunião, vocês vão lembrar, e o mercado caiu forte porque os 4 nomes do Lula foram a favor de corte de juros, e os 5 nomes do Roberto Campos Neto, incluindo ele próprio, foram pela manutenção. Então, essa dissidência deu um baita estresse no mercado, né? E isso também deu fôlego para o Lula abrir a metralhadora de merda que sai da boca dele. E com isso a gente viu o dólar indo a 5,80, né? O DI explodindo, o Ibov despencando, acho que foi a 116 mil pontos, né? Gringos saindo, desesperados, né? Mas depois disso, nas outras reuniões, a gente teve unanimidade na manutenção, ou seja, os nomes do governo, incluindo o Galípolo, né? Tanto é que na segunda reunião depois dessa, que teve essa discordância, a pergunta que se fazia na véspera era: o Galípolo vai, diante dessa explosão do dólar, dos juros, etc., né? Por conta até da discordância, por conta das despesas do governo, por conta da verborragia maldita do Lula, dizendo que, pô, se tiver que estourar o arcabouço, vai estourar. Essas merdas que ele falou, vocês vão lembrar, né? Que gasto com saúde e educação não é gasto, é investimento, que é uma besteira contábil gigantesca, mas ia ficar lindo na boca de um político, né? Enfim, eu vi a gente viu, né, o pessoal perguntando: pô, o Galípolo vai preservar a biografia dele ser técnico, porque agora os números estão extremamente deteriorados, né, os indicadores, né, boletim Focus toda semana, ou ele vai ser político, né, vai voltar para o corte? E aí, nas 2 reuniões seguintes, ele votou pela manutenção, ele e todo o time. Então, foram 2 reuniões com unanimidade. E que o mercado aliviou bastante, né? O Haddad também meio que cobrou do Lula parar de falar merda, né? Ele tá para
não prejudicar mais o trabalho dele, de levar a inflação para a meta, né? E outra coisa importante, eu lembro que o Cabral até comentou isso na véspera, no dia da reunião, de manhã cedo, que ele falou, não, o Galípolo acho que vai ser técnico, porque se ele for político, ele vai se fuder. Ele tá armando a bomba para explodir no colo dele. O Roberto Campos Neto sai em dezembro, ele vai ser o presidente, sem ancoragem nenhuma, aí ele vai ter que aumentar juros, vai dar tudo errado. A coisa pode se controlar. E realmente, então ele foi técnico, ele e os outros 3 foram técnicos, então teve unanimidade de manutenção nas 2 reuniões seguintes, e o que o Roberto Campos falou, né, que eu gostei muito, e sem demérito para os outros 4 diretores que saíram, né, Bruno Serra, etc., que era de política monetária, entre outros, extremamente competentes, e óbvio que ele não fez nenhum demérito deles, mas ele comentou, isso foi muito positivo na minha opinião, minha humilde opinião, ele comentou que essa equipe que está agora aí é a equipe mais alinhada e técnica que ele já trabalhou. Porra, eu achei isso do caralho, do caralho. Se vai se manter ano que vem com a pressão política, eu não sei. De repente, até o Galípolo é cotado para ser o próximo presidente do Banco Central, mas eu acho que esses elogios do Robertinho, né, e esses votos dele, eu não sei se a batata dele está assando, porque com certeza na cúpula do PT já está assada, Agora, se ele vai virar batata ao murro, né, não sabemos. Espero que não, porque ele se mostrou um cara bem técnico e bem alinhado com o Roberto Campos Neto. Então, acho que aquilo que a gente vinha vendo, né, de que a meta da inflação para o governo é o teto da meta, não é isso que o Galípolo pensa. Para ele, o teto da meta, o centro da meta é o centro da meta. O teto é o teto. Mas não é para trabalhar o teto como se fosse o centro, que é 4,5, né? O centro é 3, o centro é 3. 4,5 é teto. A gente está, se não me engano, agora rodando aí nos 4%, eu acho, né? Então tem que levar para baixo. Então achei muito positivo isso, né? Ele fez um balanço muito bacana também da questão de inovação, de PIX, de Open Finance, do Drex. Quem sabe o Drex, né? Ele falou claramente, o Drex vai desburocratizar e vai facilitar a transferência de ativos financeiros, mas também ativos físicos. Quem sabe a gente se livra desse câncer nacional que se chama cartórios de registro de imóveis, né? De qualquer coisa. Você tem que ir num cartório, você tem que ir no cartório, dar dinheiro para cartório, para dono de cartório e herdeiros de cartório ficarem multimilionários para vender burocracia, vender a porra de um papel carimbado, né? Quem sabe a tokenização geral, através do Banco Central, de ativos físicos e financeiros, facilite, traga. Isso também vai trazer renda para a galera, tá? Vai trazer renda para a galera, vai trazer receita para o governo, tá? Isso dificulta mais a fraude, evasão de receitas. E a gente sabe que só tem uma coisa na vida, só tem 2 coisas que a gente tem certeza nessa vida: a morte e os impostos. Então não adianta ficar, imposto é injusto, mas é injusto para caralho. Quem tem meios de fugir, né, de pagar imposto através de artifícios, conseguir, e a população pobre arcar com a maior parte dos impostos. Eu não sou comunista, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou comunista e também não sou fascista, eu sou católico, honesto e justo, só isso. Mas vamos lá. Então, achei muito legal, não vou entrar, já são 9 horas, não quero entrar muito no mérito, entrar muito no detalhe, foi muito legal, tudo que ele explanou lá, um pouco diferente dos feedbacks. Ele falou pelo menos 2 vezes eu contei, não sei se ele falou 3 vezes, mas falou de aumentar juros. E o Galípolo falou isso semana passada também, então todo mundo comentou que o Galípolo estava bem hawk, né, de se tiver que aumentar juros, vão aumentar. Então, com isso, eles vão ancorando as expectativas, né? Ancorando as expectativas, a inflação fica mais controlada, o dólar não sobe, e aí, com isso, retroalimenta, né, a segurar a inflação. Então, e aí vem a questão do Fed,
né? A reunião de setembro que deve cortar juros, deve não, vai cortar juros. A gente viu a ata ontem. Ele mesmo falou que depois daquela reunião leva umas 2 ou 3 reuniões aí para recuperar a credibilidade, depois daquela reunião que deu aquela discordância entre os votantes. Já foram 2, mas eu acho que as apresentações, né, as entrevistas dele, do Galípolo, estão servindo aí para acelerar isso, ajudar nessa ancoragem aos poucos, né? Eu senti muita confiança no que ele falou, mesmo ele saindo agora em dezembro, mas na maneira como o Galípolo e a equipe que está lá está tratando essa questão da inflação. Eu achei, ele confirmou o que Galípolo falou semana passada e o que é o que a gente espera, né? E outra coisa, eu assisti também a apresentação de 2 secretários executivos, um da Fazenda e o outro do Planejamento, né, representando lá o Haddad e a Simone Tebet. E eu não estou passando pano para governo, pelo amor de Deus, tá? Mas secretários executivos normalmente são mais técnicos que os políticos que estão à frente do ministério, né? Que são políticos, Haddad, Simone, etc. E eles me passaram muita confiança de que eles vão conseguir respeitar o arcabouço sem precisar mandar projeto de lei no último trimestre para mudar a lei do arcabouço, porque o arcabouço é lei, né? Para quebrar o arcabouço e não correr em risco de responsabilidade fiscal, em crime de responsabilidade fiscal, teria que mudar a lei. Mas eles falaram que isso não está na cabeça deles de jeito nenhum. Falaram da questão dos bloqueios que foram feitos, que eram puta de um tabu, e fizeram o bloqueio e está aí, não foi o fim do mundo, e disseram que se tiver que fazer mais bloqueio, já tá pré-acertado isso, pré-aprovado, que se tiver que fazer bloqueio para atingir o arcabouço, vai fazer, ponto final. Né? Então, apesar de apertarem bastante eles para qual seria o plano B, né? Eles falam, não tem plano B, porque a gente vai cumprir. A gente tem certeza que vai cumprir. E eles deram muitos argumentos explicando, justificando, falaram de números. E isso, para mim, me passou bastante confiança, tá, galera? Me passou bastante confiança. Eles não são políticos, são secretários executivos, então, no final das contas, eles que fazem as coisas acontecerem. Mas, é claro, os políticos, no final, têm que estar lá no Congresso negociando, no Judiciário negociando, porque é aonde as merdas acontecem, infelizmente. Infelizmente. Então, isso acaba não dependendo só deles. Mas tinha que bloquear mais, contingenciar mais investimentos, vão contingenciar, acabou. E o que tem preocupado bastante o mercado são 2 coisas. A questão fiscal, né, de gastar mais do que recebe, que aí está aí o Haddad igual um desesperado, só falando de impostos, né? Imposto, mas quando fala de receita, os números falam por si só. 96% das receitas, não, 94% das receitas já estão definidas, já são definidas. Não tem muito da onde o ministro da Economia arrancar receita. Se o Congresso não mudar algumas leis ou criar algumas novas leis, né? Eles falaram muito, né? Parece até que são pessoas fora do governo, né? Na palestra do Mansueto, eles falaram muito que tem uma porrada de coisa que é indexada no país. Por si só, não adianta. Não tem muito o que fazer. Está em lei, está indexado, vai ter que indexar pelo PIB. O PIB cresceu 2,5%, tem que aumentar 2,5% aquelas despesas. Não tem jeito, né? Só que o que o Roberto Campos Neto levantou com relação à questão fiscal é que o fiscal de 2022 para 2023, né, nos últimos 12 meses, não é nem 2022 para 2023, mas nos últimos 12 meses, né, uma média móvel de gastos, o fiscal aumentou 10%. O gasto, né? O gasto. A gente está saindo, a gente fechou 2022 com cerca de 71% de dívida em relação ao PIB e vamos chegar ao final deste ano com 82%. Não é nem final desse governo, 82% em relação ao PIB, né?
Mas aí o que acontece? O PIB cresce 2,5%, as expectativas estão até aumentando, para o IBCBR saiu melhor do que esperado, as fala aí de 3% de PIB, então a porrada de coisa vai ser indexada para aumentar em 3%. Né? Salários, uma série de coisas, de gastos, educação, saúde, aí tem que aumentar, né, um percentual que o PIB cresceu. Só que as despesas estão aumentando 10%, enquanto o PIB cresce 3%. Isso é uma bomba, né? O Congresso tem que fazer reformas estruturantes para botar a dívida em relação ao PIB caindo. É isso que é o maior risco para a gente. Né? Então, os riscos que a gente fala, o risco fiscal é esse. E o risco de quebrar o arcabouço, né, que é o déficit zero, o déficit ligeiramente negativo, ano que vem déficit zero, a equipe lá dos secretários executivos está garantindo que vão cumprir. Eu, a princípio, acreditei nos caras, e quando a gente olha o Ibov, eu falei, o preço desconta tudo, né? Eu acho que esse alinhamento da nova equipe econômica, né, vão vir mais 4 nomes ainda, mais 5 nomes ainda do Lula para o ano que vem, mas se eles tiverem já entrarem num modelo, né, que essa equipe está alinhada com o Roberto Campos Neto, se eles mantiverem esse foco em controlar a inflação, e os novos nomes também, a menos que o Galípolo rode e o Lula bote outra pessoa. Mas vamos descobrir isso em breve. Eu acho que agora, em setembro, o Lula já vai anunciar quem vai ser o presidente e os novos nomes, mesmo que os outros só vão sair em dezembro, e já quer anunciar. Não sei se é para enfraquecer o Roberto Campos Neto ou para evitar a volatilidade, porque, dependendo dos nomes, se vierem técnicos, ajuda bastante, né? E se esse Banco Central se mantiver independente e técnico ano que vem, é muito bom. O fato é que o Ibov está subindo. Quero mostrar rapidamente para vocês os meus alvos. Eu comentei, acho que até dezembro, galera, a gente tem espaço para ir nos 150 mil pontos, tá? 150 mil pontos. O que eu tenho aqui agora de alvo, tá? Ó, a gente chegou ontem, deixamos uma sombra, tá? Vamos ver como é que vai ser hoje. Mas ontem a gente cravou, na verdade, na segunda-feira, quando a gente rompeu o topo histórico, a gente cravou o segundo alvo de fio. Se fechamos com mais alta, né, por causa da sombra de segunda, fechamos com uma ligeira alta na terça e mais uma ligeira alta na quarta, com uma grande sombra para cima. Não chega a ser um martelo, mas pelo contexto é para ficar de olho aqui. Eu vou até, como aqui não é o Zoom, é o StreamYard, me confirma se eu estou conseguindo fazer o desenho aqui, tá, galera? Se está aparecendo o desenho. Bom, eu estou com o YouTube aqui aberto, eu mesmo vejo. Então, a gente, quando rompeu o primeiro alvo foi cravado na quarta-feira passada, ó. Primeiro alvo. Na quinta, a gente atingiu o topo histórico, tá? Sem conseguir romper, tá? E na sexta, nós fizemos mais ou menos o pullback, né, entre o topo histórico e o primeiro alvo, que era um ponto de atenção. Tá? Deixa eu ver, tá trazendo aí, não, o desenho, acho que não está aparecendo. Está aparecendo desenho aí tem um delay aqui no YouTube. Eu acho que não está saindo o desenho que eu estou mostrando aqui. Bom, mas vocês viram aqui o meu cursor, então tá valendo, tá? E aí rompemos, então, o topo histórico e cravamos. Ó, a máxima foi o segundo alvo, que é aquele dos índices, mais importante para índice, que eu sempre falo. Cravou. E segurou aí 2 dias. Né? Ontem rompeu um pouquinho, mas a gente pode dizer que segurou. Então, o próximo alvo, 140 mil pontos. Não descarto agora. Antes a gente fez um pullbackzinho no topo histórico, o primeiro alvo que rompeu. Não descarto uma correção para fazer um pullback no topo histórico, tá? No topo histórico. E aí sim, a gente tem que ficar acompanhando para ver se o topo histórico vai segurar ou não. Segurando, próximo alvo, 140 mil pontos. Tá? 140.300 pontos. 315, vai. O ponto é que a gente tem que ficar atento é se a gente vai
até setembro, até a próxima reunião, a gente tem aí, ó, hoje é dia 22, a gente tem aí 2 semanas e meia até a próxima reunião, se dá tempo de fazer o pullback e ir no 140 e romper para ir no 150. Mas saindo a confirmação de corte de juros, dependendo da ata do comunicado do FONC, a gente pode, na sequência, ir buscar os 150 mil pontos, tá? Mas, ó, precisamos, a gente precisa se afastar dos 136.240 primeiro, que pode gerar, por enquanto, um pullback, né? Entre hoje e sexta-feira, dependendo aí de notícias, alguma coisa algum ruído aí que tenha, né? A gente pode ter esse pullback, que é desejável, tá? Imagina um pullback nos 134 mil, depois para voltar até os 140, são mais 6 mil pontos, né? Dá um dinheirinho aí para a galera que faz swing, tá? O dólar à vista. Dólar à vista subindo agora aí 0,70, tá? O dólar à vista, ele rompeu aquela retração e depois falhou, acabou se segurando aqui neste fundo aqui, tá? Acabou se segurando neste fundo aqui importante. Mas isso aqui pode ser uma subida para fazer um round na média de 20, fazer um round na média de 20 e voltar para cair e armar um pivôzinho de baixo aqui, tá, galera? Tá? Se o Ibovespa está subindo, a expectativa é a gente ter um dólar corrigindo mais um pouco. E o DI nesse ponto, ó, DI aqui, ele se segurou no primeiro alvo, conforme vocês estão vendo, e veio ontem, né, para fazer mais um pullback aqui nessa retração, que nesse pivô, na cabeça desse pivôzão de baixa, tá vindo fazer mais um pullback, nesse momento avançando um pouco acima disso, tá? Mas eu acredito que o DI vai voltar a ter quedas aqui, principalmente se o Lula ficar de boca calada, né? E a ancoragem aí que o Galípolo e o Roberto Campos Neto estão falando, né, de retomar credibilidade para ancorar, ajudar na ancoragem de expectativas, o mercado realmente se der seguro e confiante disso, então de que eles vão aumentar os juros se os gastos continuarem descontrolados, etc. Se eles vão aumentar e isso surtir efeito, né, de tranquilizar o mercado, o próprio mercado pode parar de puxar os juros, né? E o discurso dele, a apresentação dele terça-feira fez os juros curtos recuarem. O fato dele falar que vai aumentar fez justamente os curtos recuarem. E, porra, isso significa retomar a credibilidade e tirar e o Galípolo bastante alinhado com ele, tirar o receio de que a coisa vai fugir de controle e que os juros têm que continuar subindo, né? Os longos subiram, mas os curtos os curtos caíram na terça-feira, né? Então, estamos olhando aqui um juros mais médio de 5 anos, que é janeiro de 29, subindo agora 0,52, mas está nessa região aqui da cabeça do pivô, tá? Tem que ficar de olho nisso aqui. Para bater aqui e recuar ao longo do pregão, e o dólar idem e o Ibov subir, são 2 palitos, tá? E o SP500 agora está namorando aqui o topo histórico dele, tá? O topo histórico dele. Uma outra coisa importante que o Roberto Campos Neto falou bastante, quando perguntado, é com relação ao que pesa mais, né? Se é a questão fiscal ou a questão externa, né, no balanço de riscos dele. Ele falou que isso varia de acordo com o tempo, não tem uma hierarquia. Às vezes é o fiscal, às vezes é a questão externa. Então, o fiscal ele comentou 10% em 12 meses é um risco enorme, né, de gastos crescendo, 10% em 12 meses, e que isso, se isso continuar, vai ser necessário aumento de juros. E ele fala que a questão da relação dívida-PIB, né, a nossa dívida PIB sair de 71 para 82, ele falou, a Índia tem uma dívida PIB maior do que essa, só que ela vem caindo, e por isso ela está com grau de investimento. A nossa vem subindo, por isso que a gente perdeu o grau de investimento. Então é importante que a dívida PIB comece a cair.
né? Esse é um risco que não está nas mãos dele, está na mão do governo, está na mão do Congresso, está na mão do Judiciário, tá? Parar de criar despesas, tá? Criar gastos, controlar os gastos. Não está na mão do Banco Central fazer isso, né? Então, isso é um risco ainda muito grande que a gente está incorrendo e isso é a questão fiscal que pode levar ele a aumentar juros. Com relação ao arcabouço, né, o déficit e o superávit, né, o Banco Central, a equipe econômica está decidida a atingir as metas do arcabouço, ou seja, zerar déficit. Só que zerar o déficit à custa de investimentos, né? Então, isso é péssimo para o país, é péssimo para o PIB, mas atende o arcabouço. Aí cabe agora o Congresso legislar para parar de gastar e as despesas pararem de crescer. Então, esse é o cenário, tá bom? É isso aí, galera. Estou de volta, depois de quase uma semana fora. Bons trades para todos, boa sessão. E amanhã estou na área de novo às 8 horas. Se cair é pênalti, beleza?